Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje são 14 de outubro de 2025. Estou um pouquinho rouco, mas estamos firmes aqui no nosso propósito de manter a sustentação do meu lar, do lar de vocês, de buscar nos conectar com os nossos mentores, perceber os nossos pontos de reavaliação, as oportunidades de investimento da nossa energia e nosso próprio proveito e, consequentemente, dos nossos semelhantes. Bem-vindo à glória querida. Lembrando que no final a gente faz a fluidificação da água junto à prece de encerramento, então tem tempo de você pegar sua garrafinha, seu copo, para a gente poder juntos fluidificar a água, pedir para a espiritualidade manipular a água, transformando ela no bálsamo, no elixir, no remédio, para nos ajudar a combater as nossas dificuldades. Então vamos lá. Deixei separado aqui a última página do nosso Vigiai e Orai. Então, a partir de semana que vem, já vamos ter que iniciar com a leitura de outro livro das nossas reflexões iniciais. Então, o tema de hoje é escuta e atende. Escuta e atende aos constantes apelos da vida. Não te faças indiferente à mensagem que ela te envia à existência no mundo. Não ignores as tuas solicitações para que deixes uma estrada pela outra, nas experiências que é chamado a vivenciar. É preciso saber perder para ganhar sempre. O recuo, na maioria das vezes, pode ser uma estratégia de avanço. Em muitas circunstâncias, insistir não é a melhor tática de vitória. Todo impasse é um convite à reflexão. Mesmo nas aplicações financeiras, ninguém ofere lucros somente. A vida é cíclica. É indispensável ter sensibilidade para saber quando é o momento de ceder a vez. Não queiras, assim, o tempo todo ocupar todo o espaço. Bem-vinda, Lília e Leci, queridas. Chegaram bem tempo de participar da nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos. Respirar fundo, buscando acalmar nossa mente, deixar de lado os pensamentos que ocuparam a nossa mente ao longo do dia, buscando criar sintonia com os nossos amigos e mentores espirituais, permitindo que eles se instalem no nosso lar ao longo desses 30 minutos e que, enquanto aqui estivermos juntos, possamos estar comprometidos e afastar daqui toda e qualquer vibração negativa, sentimento menos nobre, que todo e qualquer espaço, não só da minha casa, mas de todos aqueles irmãos que possam estar compartilhando comigo esse momento de oração, que todo o espaço possa ser ocupado somente com a sua luz, Mestre, e que ela possa irradiar amor, esperança, resiliência, mas sobretudo a fé nos seus desígnios, Pai, que são sempre muito maiores do que os nossos planos para nós. Nos envolve e inspira hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Silvia querida, bem-vinda. Também chegou em tempo de fazer conosco as reflexões da nossa página de abertura. Vou colocar aqui. Culto no Lar, 14/10/25. Escuta e atende. Escuta e atende aos constantes apelos da vida. Quantas vezes a gente pede um sinal para Deus, para a divina providência, de que dos caminhos que a gente
tem traçado, né? Se eles são certos ou não, se a gente deve permanecer investindo em determinada coisa. E aí, na nossa infantilidade, quando as respostas são diferentes do que aquilo que a gente espera, a gente finge que não está vendo. Mas em todo lugar a gente tem sinais que reforçam ou colocam à prova as nossas escolhas. Estão aí para todos verem. E muitas vezes nós somos os últimos a perceber. Então é importante a gente compartilhar os nossos planos, os nossos medos, as nossas motivações com quem a gente ama e permitir que o outro compartilhe a sua visão, o seu pensamento. Pode ser que a proximidade, como a gente falou nos últimos encontros, a proximidade com a prova não esteja te permitindo enxergar a dimensão do desafio. Boa noite, N-Dross 2000, seja bem-vindo. Não te faças indiferente à mensagem que ela te envia à existência no mundo. Então, o que essa ou aquela situação com a qual eu estou me deparando, repetidas vezes, ou uma só vez que foi suficiente para me desestabilizar, o que ela está me trazendo a oportunidade de refletir sobre? Qual plano foi interrompido por ela? Qual motivação originou? Bem-vinda, Marília. Não ignores as tuas solicitações para que deixes uma estrada pela outra nas experiências que é chamado a vivenciar. Então, por desconhecer os planos de Deus para nós, quantas vezes a gente se chateia, fica triste, desmotivado quando nossos planos começam a dar errado, sem sequer parar para avaliar que talvez aqueles planos não façam o menor sentido na nossa caminhada, ou de que aquele investimento talvez naquele momento ainda seja muito alto para mim. Eu não estou falando só de financeiro. Às vezes a gente não para avaliar quanta renúncia a gente vai ter que fazer da família, da qualidade de vida, da saúde, para poder alcançar certos objetivos. E no fim das contas, você vai esperar passar por tudo isso para poder perceber que não valeu a pena tanto assim. Ter aberto mão de tantos momentos especiais, da sua integridade física, da sua integridade moral. A gente precisa escolher com quais batalhas a gente quer travar, em quais batalhas a gente quer investir a nossa energia, sem deixar simplesmente a vida nos levar. Parar para pensar de fato se o caminho que você se colocou fala também para o seu coração, ou se você está conseguindo, se você está parando para ouvir apenas o seu ego. E a gente pode contar com o auxílio dos nossos mentores, da espiritualidade, que está o tempo inteiro mostrando que a gente não deve persistir, ou que a gente deve, o quanto a gente se mantém sintonizado com os nossos mentores para poder perceber essas orientações. É preciso saber perder para ganhar sempre. Perder para ganhar? Quantas vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar vários outros para frente? Quantas vezes a gente precisa desafrouxar, aplicar um pouco menos de força naquele nó e empurrar um pouco mais a corda para que ele possa desafrouxar, então precipitar o desenlace daquele nó que quanto mais você puxava, mais ele apertava. O recuo, na maioria das vezes, pode ser uma estratégia de avanço. Em muitas circunstâncias, insistir não é a melhor tática de vitória. Quantas vezes a gente está no meio de uma discussão e aí se deixa envolver, acalorar e acaba precipitando e falando coisas que você não gostaria e que saíram da boca para fora, mas que vão te custar muito
emocionalmente para poder eliminar aqueles resultados negativos. Bem-vinda, Noeli. Todo impasse é um convite à reflexão. Todo impasse, todo aquele impasse que nos aguarda, nos encontra, é porque nos encontrou exatamente no momento em que a gente está pronto para lidar com ele, não é? O que não quer dizer que a gente vai perceber isso de primeira mão. A sintonia que a gente criou à nossa volta nos leva muitas vezes a responder um embate, um impasse com a precipitação que a gente se acostumou a reagir de forma equivocada nos nossos dias. Então, como é que está o nosso padrão vibratório? Como é que está o meu autocontrole, o meu senso crítico? Como é que está a minha saúde física, psicológica, mental? É assim que crescemos, passo a passo. Exatamente, companheira. Todo impasse é um convite à reflexão. De impasse em impasse, a gente vai se dominando as nossas más tendências, percebendo as nossas necessidades de reajuste, quais são as nossas potencialidades para a gente poder investir ainda mais nela. Mesmo nas aplicações financeiras, ninguém ofere somente lucros. A vida é cíclica. É indispensável ter sensibilidade para saber quando é o momento de ceder a vez. A gente não está aqui para ter somente as nossas necessidades atendidas. Nós estamos em companhia de tantos irmãos. Provavelmente é aquele que você cedeu a vez hoje, em que você está se comprometendo com a economia espiritual, através da lei do retorno, com certeza está te aproximando ainda mais do momento em que você vai ter as suas satisfações acolhidas. Até porque nós não sabemos o quanto nós podemos ter frustrado as expectativas e as necessidades dos nossos semelhantes em outras existências e estávamos, na verdade, há muito tempo aguardando pela oportunidade de retribuir com essa oportunidade a quem quer que seja. Não queiras assim o tempo todo ocupar todo o espaço. Cede a vez, avalia quando a gente deve insistir, quando a gente deve ceder, quando de fato aquela escolha faz sentido na minha caminhada ou somente na manutenção do meu ego. Muito boas as reflexões dessa última página desse livro querido, que nos trouxe tantas reflexões aí valiosíssimas. Escuta e atende. Deixei ele aqui de lado para a gente não deixar de colocar na nossa bibliografia. O balde d'água é a página de hoje do livro Minutos com Chico Xavier. Queria deixar um abraço para meu amigo Breno, que estava há dias aí esperando o filhinho nascer e que hoje aí teve a oportunidade de retornar à pátria espiritual, retornar ao mundo, ao plano físico, vindo da pátria espiritual para seguir essa vida junto do papai e da mamãe. Que a espiritualidade envolva esses irmãos, que Deus abençoe esse serzinho que retorna para junto dessa família querida, que eles possam despertar para todo esse sentimento, para esse acolhimento que com certeza vem sendo trabalhado há muito tempo pela espiritualidade. Parabéns, meu amigo, pelo momento. O balde d'água. Alguém me perguntou: Chico, a assistência é serviço do governo. Por que você dá assistência? Respondi: dou assistência como uma pessoa que vê a casa do vizinho incendiada e até que o corpo de bombeiros apareça, a casa já se foi. Então, pelo menos um balde de água eu tenho que carregar, não é? Esse trecho de Chico Xavier
ele está no livro Chico e Emmanuel, de Carlos Bacelli, da editora Didier. Ao olharmos para a sociedade, verificamos que, na comparação feita por Chico, muitas casas são alvo de incêndios. A penúria material atinge ainda grande parcela da população, sobretudo aquela que vive nas periferias e afastada dos grandes centros urbanos. A tarefa prioritária de amparo é mesmo do governo, mas Chico nos ensina que enquanto o bombeiro não chegar, não poderemos olhar passivamente para o fogo, sem ao menos levar a nossa singela contribuição para que as chamas não devorem a moradia. Que sabedoria! A prova que a gente recebe, tanto da riqueza quanto da pobreza, ou qualquer outra, não age só em nosso próprio proveito. Não age somente para que nós nos movimentemos, mas também para oportunizar ao outro a chance de me acolher, de estar ao meu lado, de compartilhar as orientações, as ideias, o estímulo, de ser instrumento divino na vida dos outros. Nem sempre eu vou conseguir me manter sintonizado. Então, quantas vezes a espiritualidade não se utiliza de quem está à minha volta para fazer chegar até mim a bênção pela qual eu tanto aguardo e muitas vezes mereço, mas estou tão inacessível para os meus mentores que eles precisam encontrar uma outra pessoa para poder fazer com que aquilo chegue até a mim. Todas as vezes que uma situação se desdobra à nossa volta e que a gente tem a oportunidade de presenciar e a gente não responde à altura, a gente está negligenciando algo que talvez você esteja aguardando há muito tempo pela oportunidade de colaborar. Quem sabe não é esse o ajuste de contas com o qual a gente se comprometeu lá atrás e está deixando passar novamente. O querido médium, Chico, fala a respeito do balde de água. Não é muito para apagar o incêndio, mas ajuda, minimiza. Às vezes a gente coloca como resposta, de que mas o que eu vou fazer não vai ser o suficiente para aquela pessoa. O pão que eu vou dar hoje não vai matar a fome daquela pessoa, ela precisa de muito mais, mas vai amenizar de certa forma. Talvez você não seja a cura, mas o tratamento passe por você. Talvez você seja aquele remedinho que, tomado todos os dias, vai fazer a diferença na economia, no reajuste da economia daquele irmão, na economia física, espiritual. Nós, geralmente, temos grandes ideias para acabar com a miséria social, mas, em regra, o nosso balde está vazio de atitudes. Desculpa. E o incêndio crescendo. Então, que tal enchermos o nosso balde com algo que alivie a dor alheia? O prato de comida, o agasalho e o remédio cabem perfeitamente no balde. Façamos isso logo, antes que o incêndio chegue à nossa própria casa. Tem uma frase de Chico que fala assim: ajude todos aqueles que estiverem caídos ao seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Aquele que você ajuda hoje possivelmente será o endereço de onde virá o socorro no futuro, se não através dele, das mãos de outro, que a economia da lei do retorno vai possibilitar o socorro na sua direção. Bem-vinda, Carolina. Bom, gente, essas foram as reflexões da noite. Esse livro maravilhoso, acho que elas se complementaram. Eu vou, assim que a gente acabar essa fluidificação da água, colocar os temas, as páginas da noite na bibliografia. Lembrando que eu deixo salvo no meu feed sempre o último culto do Evangelho no Lar, mas se você arrastar para o lado aí na aba dos Reels, tem mais de um ano desse trabalho aí, com vários outros episódios, com vários outros temas diferentes. Às vezes a gente está lavando uma louça, está fazendo algum trabalho doméstico, você não precisa ficar me olhando, você pode simplesmente
ouvir aqui as nossas reflexões. Quem sabe isso vai te trazer um insight novo. Muitas vezes estamos aqui, 7 pessoas, 8 pessoas agora ao mesmo momento ouvindo e cada um recebe de alguma forma essa reflexão. Então que a gente esteja aí aberto às oportunidades de refletir sobre nós mesmos, né? Então vamos pegar o nosso copo d'água novamente para a gente poder fazer a fluidificação. Bem-vinda, Paty, bem-vindo, Dani. Chegaram em tempo da gente fazer nossa prece de encerramento. Querido Deus, soberanamente justo e bom, mentores do plano espiritual, Jesus, nosso Mestre, gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nos é dada de presente aqui na Terra, em meio aos nossos amores, aos nossos companheiros de jornada. Gratidão pela oportunidade de despertar de manhã e me levantar da cama com saúde, com autonomia sobre os meus sentidos, sobre o meu corpo físico. Gratidão pela oportunidade de viver as minhas escolhas, exercendo o meu livre-arbítrio com autonomia. Gratidão pelo pão, pela água, pelo sono restaurador da noite, pela oportunidade de trabalho, de estudo, do conhecimento, sobretudo pela oportunidade do conhecimento, a doutrina espírita, tão esclarecedor, tão confortador. Mestre querido, abençoa essa noite, que juntos nós possamos nos reunir no plano espiritual, acompanhados dos nossos mentores, e seguir aproveitando as oportunidades de estudo, de reflexão, para que possamos, ao despertar amanhã, estar cada vez mais sintonizados e inspirados com o propósito do Cristo, pela entrega de amor, caridade. Mestre querido, abençoa a minha casa, abençoa a casa de todo e qualquer companheiro que esteja compartilhando comigo nessa noite essas reflexões. Manipula essa água, transformando ela no bálsamo, no elixir, no remédio capaz de nos auxiliar, nos fortalecer, nos direcionar nas atitudes mais acertadas conforme as nossas necessidades. Nos abençoa e inspira hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Você que compartilhou comigo desses momentos de reflexão, conseguiu se manter concentrado mesmo, apesar das investidas do meu cachorrinho querendo entrar, que na semana passada ele roeu aqui os pés da cadeira, então hoje teve que ficar do lado de fora. Mas é você que permaneceu comigo aqui, mesmo com essa minha voz rouca. Gratidão pela companhia, obrigado pela oportunidade de seguir com esse trabalho que me faz tão bem. Lembrando que a gente também criou um canal no YouTube e que lá a gente compartilha também esse conteúdo, a gente sabe que tem um outro alcance. Então, se não por acaso você lembrou de alguém enquanto fazia o culto, não deixa de encaminhar, mandar o aviãozinho e encaminhar para quem quer que seja, porque com certeza não foi por acaso que você se lembrou dessa pessoa. Então, um beijo a todo mundo, até semana que vem.